Sabe quando, para entender uma coisa de verdade, a gente precisa primeiro desmontar tudo, peça por peça, e só depois tentar montar de novo? Pois é, foi exatamente isso que a antropologia fez com ela mesma lá no finalzinho do século XX. E nesta nossa análise, que é baseada na obra Cultura em 250 Conceitos e Definições, do antropólogo Luiz Newton Correia, a gente vai montar juntos esse mosaico do pensamento pós-moderno e vamos descobrir como essa crise de identidade toda levou a uma reinvenção completa da área. E olha, tudo começou com uma pergunta. Uma pergunta que à primeira vista parece até simples, mas que para uma ciência que se baseia em descrever o outro com precisão, nossa, foi um verdadeiro terremoto. Essa questão aparentemente inofensiva simplesmente abalou os alicerces da antropologia e deu início a uma baita revolução intelectual. E aquele terremoto intelectual deixou uma rachadura fundamental no espelho da disciplina. Foi a chamada crise da representação. Os antropólogos olharam para os próprios trabalhos e começaram a se perguntar: peraí, esse texto que eu escrevi é um reflexo fiel da realidade ou é, na verdade, uma ficção, uma história que eu, como autor, estou contando? Essa suspeita, a de que toda etnografia era, em parte, uma criação literária, mudou o jogo completamente. Então, se o espelho que olhava para fora estava trincado, a única solução era virá-lo para dentro. A disciplina precisava se colocar sobre o microscópio, ou melhor, sobre a lupa. Chegou a hora da antropologia estudar a si mesma para entender como poderia se reconstruir e, enfim, seguir em frente. A palavra-chave para essa reconstrução toda é bricolagem. Sabe, é a arte de criar algo novo usando as peças que se tem à mão. Não existe uma antropologia pós-moderna, mas sim um mosaico de correntes de pensamento. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos montar esse quebra-cabeça, uma peça de cada vez. Vamos lá então para nossa primeira peça desse mosaico. Se a antropologia precisava se autoanalisar, ela tinha que criar uma ferramenta para isso. E essa ferramenta se chama metaetnografia, que é basicamente o estudo da própria disciplina. A grande virada aqui é a inversão da lente. O foco não está mais só no povo indígena ou na comunidade distante. O foco passa a ser o caderno de campo do antropólogo, as palavras que ele escolheu, as relações de poder que ele estabeleceu no campo. É, na prática, uma antropologia da própria antropologia. E isso não ficou só na teoria, não. O livro Writing Culture, que está aí na esquerda, foi um marco. Os autores pegaram etnografias clássicas e simplesmente dissecaram elas, mostrando como a escolha de palavras, a estrutura da narrativa, tudo isso moldava a realidade descrita. Já o trabalho do Fernandes de Rota, à direita, levou essa ideia ao extremo. Ele foi para os Estados Unidos e fez dos antropólogos mais famosos, como Clifford Geertz e o próprio James Clifford, os nativos da sua pesquisa, analisando os rituais acadêmicos e a linguagem deles. Certo, então, a primeira peça do nosso mosaico é a autocrítica. Mas qual a consequência lógica disso? Se a voz do antropólogo não é a verdade absoluta, então a gente precisa ouvir outras vozes, certo? Então, vamos para a nossa segunda peça. A ideia aqui é simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Uma descrição cultural não pode vir de uma pessoa só. Ela precisa nascer do debate, do confronto de diferentes visões, teorias e observações sobre o mesmo povo, o mesmo fenômeno. A verdade não é um monólogo, ela é um diálogo. E tem um nome crucial para essa ideia de diálogo: Paul Rabinow. Ele introduziu um conceito fundamental, a reflexividade. Rabinow argumentou que o antropólogo não é uma mosca invisível na parede. A simples presença dele já altera a realidade que ele observa. Por isso, o próprio trabalho de campo se torna uma análise dupla, não só da cultura estudada, mas também do próprio pesquisador, dos seus preconceitos, dos seus métodos, de tudo. Essa linha de pensamento evoluiu para uma corrente ainda mais radical, que se autodenominou crise da antropologia. Aqui, a ideia de diálogo vai além. Não se trata só de ouvir outros antropólogos, é incluir as vozes das próprias pessoas estudadas, de outras ciências, de artistas. A autoridade do pesquisador é, de propósito, dividida e compartilhada com todo mundo. E este livro, Designs for an Anthropology of the Contemporary, é um exemplo brilhante de como a teoria vira prática. Ele não é um tratado, ele é um debate gravado. Os próprios autores discutem, discordam e buscam juntos novas formas de fazer etnografia usando o Writing Culture como ponto de partida. É o método do diálogo em plena ação. Bom, toda essa autoanálise poderia ter paralisado a disciplina. Poderia parecer que ia dar um nó na cabeça de todo mundo, né? Mas aconteceu justamente o contrário. Ao questionar os próprios limites, a antropologia se abriu para territórios completamente novos.
Vamos ver a terceira peça do nosso mosaico? Dan Sperber, por exemplo, olhou para a disciplina e propôs uma mudança de foco radical. Cansado de só interpretar símbolos, ele quis entender como nosso cérebro processa tudo isso. Ele trocou a busca por uma estrutura da cultura lá fora, no mundo, pela busca de módulos de pensamento aqui dentro, na mente humana. A jornada do Sperber é fascinante. Tudo começa com uma frustração no trabalho de campo dele, lá na Etiópia. Isso o leva a repensar tudo, a se aproximar da psicologia e, finalmente, a criar com a Deirdre Wilson a teoria da relevância, que é um marco nos estudos da comunicação e da cognição até hoje. Outra fronteira explorada foi o nosso próprio mundo contemporâneo. Mark Auge olhou para os espaços que a gente frequenta todo dia, aeroportos, supermercados, caixas eletrônicos, e chamou eles de não-lugares. São espaços de passagem, sabe? Onde somos anônimos, sem história, sem identidade. E o Auge foi além. Ele descreveu a nossa era como uma sobremodernidade, definida por 3 excessos. O excesso de tempo, onde tudo é para ontem, o excesso de espaço, com o mundo parecendo cada vez menor, cabendo na palma da mão, e o excesso de ego, com uma busca incessante por um sentido individual. Só familiar, né? Então, depois de juntar todas essas peças, a autocrítica, as múltiplas vozes, as novas fronteiras, qual é a imagem final que a gente tem? A grande lição é que não se trata de um quadro perfeito e fechado. O resultado é um mosaico que está e sempre vai estar em construção. A antropologia pós-moderna nos ensinou a aceitar que aquele espelho quebrado do começo talvez nunca seja perfeitamente consertado. E o valor não está em restaurar uma imagem única, mas sim no esforço coletivo de juntar os cacos, sabendo que o reflexo vai ser sempre múltiplo, fragmentado e por isso mesmo muito mais honesto. Então, se a gente tivesse que resumir o impacto duradouro de toda essa transformação, poderíamos apontar para 4 legados fundamentais. A reflexividade, que colocou o pesquisador em análise, a crítica à autoridade, que abriu espaço para múltiplas verdades, a liberdade para experimentar com a escrita e, talvez o mais importante, uma nova consciência sobre a ética e a política de se pesquisar o outro. No fim das contas, a antropologia não saiu mais fraca dessa crise. Saiu mais complexa, mais honesta e, quem sabe, até mais relevante para o mundo de hoje. Ela não nos deixou com respostas prontas, mas sim com perguntas essenciais sobre como a gente produz conhecimento. E com uma lição vital: toda verdade é uma construção e toda representação é um ato político. O que nos leva a uma questão final, para ficar martelando na cabeça, olhando para o mundo ao nosso redor, para a velocidade da informação, o excesso de consumo, nossa relação com o espaço e o tempo. Será que os conceitos do Auge sobre a sobremodernidade não são, na verdade, a descrição mais precisa da nossa realidade atual? Fica a reflexão. Talvez, ao se desmontar por completo, a antropologia tenha nos dado as melhores ferramentas para montar um sentido para o nosso próprio mundo contemporâneo. A crítica do passado acabou se tornando a chave para entender o presente,